Olá, seja bem-vindo você investidor ou operador do mercado financeiro. Eu sou Jefferson Silva, o J, e trago hoje nosso quinto tema de abordagem da análise técnica. O tema de hoje é padrões de candle. Sabemos que os candlesticks passam a ser utilizados aproximadamente no final da década de 80. Antes, muito se utilizava o gráfico de barras, já visto no primeiro vídeo-aula desta série. Existem padrões de 1, 2, 3 e até de mais candlestick. O candlestick foi uma técnica criada no Japão por volta do ano de 1700, usado nas antigas bolsas de arroz de Osaka. Vamos começar falando dos padrões de reversão altista. Temos o engolfo de alta, doji, martelo, martelo invertido, marubozu, de alta, arame, de alta, Pearson Line e Kicker de alta. Candles de reversão altista são padrões de candlestick que sugerem que a anterior pressão de venda foi sobreforjada pela pressão de compra, indicando a reversão da tendência de baixa e início de uma nova tendência de alta, marcando um ponto de suporte. Normalmente, essas figuras são formadas com um forte volume e próximas a níveis de suporte. É importante salientar que um candle de reversão altista ocorre após uma tendência de baixa e precisa ser confirmado nos candles seguintes. Seu aparecimento isolado não quer dizer que uma nova tendência começará na direção contrária. Apenas sinaliza que a tendência de baixa dos preços está mais fraca e provavelmente próxima de seu fim. Dojis ou estrelas em fundos são figuras de corpo pequeno ou sem corpo, com ou sem sombras, que se formam com ou sem um gap de exaustão de baixa em relação ao candle do dia anterior. Indicam indecisão, pois o candle fecha no mesmo preço de abertura ou muito próximo a ele. Quando aparecem após uma tendência de baixa, são fortes indicadores de reversão, marcando um fundo. E aqui vemos alguns exemplos no gráfico. Martelos é a mais comum das figuras de reversão altista, sendo formada por um candle de corpo pequeno e uma longa sombra para baixo. A abertura ocorre com um gap de exaustão de baixa e um forte movimento de venda leva o preço ao menor nível do dia, ponto em que se inicia um forte movimento de compra. O preço sobe e fecha na máxima do dia, ou pouco abaixo da abertura. A cor do corpo do martelo não é importante, podendo ser clara ou escura. O sinal mais relevante deste candle é uma longa sombra. Martelos só podem ser considerados quando aparecem após uma tendência de baixa, pois é preciso haver algo para ser revertido. O fundo de um martelo, ou seu valor mínimo, normalmente identifica um forte nível de suporte. Se essa figura aparecer depois de uma tendência de alta, será chamada de enforcado, cujo formato é idêntico ao do martelo, mas neste caso será de reversão baixista. Vemos os exemplos no gráfico. Martelos invertidos. Tem o mesmo formato de uma shooting star, um corpo pequeno com uma longa sombra para cima, mas ocorre em fundos após uma tendência de baixa. A figura abre no preço mínimo ou próximo a ele, e um forte movimento de alta ocorre após isso. Entretanto, a pressão vendedora aumenta e os preços voltam a cair, fechando próximo ao preço de abertura. É uma figura não muito comum, tem o aspecto de uma figura de baixa, entretanto indica que está havendo aumento de pressão compradora e que a tendência de baixa está enfraquecendo, aumentando a probabilidade de uma reversão. A confirmação da reversão seria uma forte alta no candle seguinte. Vemos alguns exemplos no gráfico. Engolfo de alta. É uma forte figura de reversão, formada por um candle de alta que engloba o candle do dia anterior. Ocorre após uma tendência de baixa, o preço do ativo abre abaixo do fechamento anterior, pode ser com gap de baixa, e ocorre após isso um forte movimento de compra.
os preços sobem, fazendo um fechamento acima da abertura e do máximo do candle anterior. Pode ou não possuir sombra. O importante é que seu corpo seja maior que o candle anterior. O engolfo de alta é acompanhado por um alto volume. Só deve ser considerado quando aparece após uma tendência de baixa. Quanto mais candles forem cobertos pelo engolfo, mais forte será o sinal de reversão. Temos alguns exemplos no gráfico. Aramide alta é considerada uma figura de reversão secundária, tendo o formato oposto ao engolfo de alta. Ocorre após uma tendência de baixa, sendo formado por um candle com um longo corpo, seguido por um candle de corpo pequeno, uma estrela ou um martelo, cujo máximo e mínimo estão dentro dos limites do corpo do candle anterior. Os japoneses o definem como mulher grávida. A confirmação da reversão é um candle seguinte de alta e um aumento do volume nos candles que seguem. Vejamos alguns exemplos no gráfico. Piercing Line. Essa figura é uma variação do engolfo de alta. Tem o formato inverso da tempestade e ocorre após uma tendência de baixa. O preço do ativo abre abaixo do fechamento do anterior e sobe, fechando acima do preço de fechamento do dia anterior. O fechamento do candle de alta deve estar no meio do corpo do candle de baixa anterior. Assim como no martelo, os grandes investidores forçam o mercado para baixo com um gap de baixa, procurando comprar os preços mais baixos, e iniciam um forte movimento de compra. Um candle de alta no dia seguinte confirma a reversão da tendência de baixa. Temos alguns exemplos no gráfico. Marubozu é um candle longo sem sombras. Consiste em uma forte alta. É uma figura muito forte por indicar aumento de pressão de compra e a continuação de uma tendência de alta. Sua mínima é o preço de abertura, seguido de uma forte alta com um fechamento na sua máxima. Muitas vezes é a confirmação de um candle de reversão altista, ou, quando aparece durante uma tendência de baixa, é a própria reversão dessa tendência. Vamos vê-lo no gráfico. Kicker de alta é uma figura de reversão extremamente forte, por ser a própria reversão da tendência. Após uma tendência de baixa, é formado por um candle de alta com um preço de abertura igual ou acima ao do candle de baixa anterior. O preço do ativo sobe e fecha muito acima do fechamento do candle anterior. Os grandes investidores fazem uma inversão do mercado drasticamente, marcando o início de uma tendência de alta, como vemos no gráfico a seguir. Passamos agora a estudar alguns dos padrões de reversão baixista: engolfo de baixa, doji, shooting star, enforcado, marubozu de baixa, arame de baixa, tempestade e kicker de baixa. Candles de reversão baixista são padrões de candlestick que sugerem que a anterior pressão de compra foi sobreforjada pela pressão de venda, indicando a reversão da tendência de alta e início de uma nova tendência de baixa, marcando um ponto de resistência. Normalmente essas figuras são formadas próximas a níveis de resistência, podendo vir acompanhadas de alto ou baixo volume. É importante salientar que um candle de reversão baixista ocorre após uma tendência de alta e precisa ser confirmado nos candles seguintes. Seu aparecimento isolado não quer dizer que uma nova tendência começará na direção contrária. Apenas sinaliza que a tendência de alta dos preços está mais fraca e provavelmente próxima de seu fim. Dojis ou estrelas em topos são figuras de corpo pequeno ou sem corpo, com ou sem sombras, que se formam com um gap de exaustão de alta em relação ao candle do dia anterior. Indicam indecisão, pois o candle fecha no mesmo preço de abertura ou muito próximo a ele. Quando aparecem após uma tendência de alta, são fortes indicadores de reversão, marcando um topo.
Vemos no gráfico. Enforcado. Tem o mesmo formato do martelo. Um corpo pequeno com uma longa sombra inferior, porém, ocorre após uma tendência de alta. A figura abre com um gap de alta no preço máximo ou próximo a ele. Um forte movimento de venda ocorre e o gap é fechado. Entretanto, o mercado volta a subir, fechando próximo à máxima do dia. A figura indica aumento na pressão de venda, sinal de que a tendência de alta está próxima a um topo. A confirmação da reversão está na figura seguinte, um candle de baixa que abre abaixo do corpo do enforcado, muitas vezes com um gap de rompimento de baixa. Como vemos a exemplos neste gráfico. Shooting Star é a figura inversa do martelo, uma estrela com corpo pequeno e uma longa sombra superior. Aparece após uma tendência de alta, a abertura ocorre com um gap de exaustão de alta e uma forte alta leva o preço ao seu maior nível, ponto em que um forte movimento de venda acontece. O preço cai e fecha próximo ao preço de abertura, ou mesmo na sua mínima. A cor do corpo do Shooting Star não é importante. O sinal mais relevante deste candle é uma longa sombra. É um forte sinal de reversão e sua confirmação está na figura seguinte, de que deve abrir abaixo do corpo do Shooting Star com um gap de rompimento. Mesmo abrindo acima do preço de fechamento da estrela, o preço deve cair e fechar o gap de alta do dia anterior, formando um candle de baixa. O topo de uma Shooting Star, ou seu valor máximo, normalmente identifica um forte nível de resistência. Se essa figura aparecer depois de uma tendência de baixa, será chamada de martelo invertido. É idêntico ao Shooting Star, mas neste caso será de reversão altista. Segue o exemplo no gráfico. Engolfo de baixa. É uma forte figura de reversão formada por um candle de baixa que engloba o candle do dia anterior. Ocorre após uma tendência de alta, o preço do ativo abre acima do fechamento anterior e ocorre um forte movimento de venda após isso. Os preços caem, fazendo um fechamento abaixo do preço de fechamento e da mínima do candle anterior. Pode ou não possuir sombra, o importante é que seu corpo seja escuro e maior do que o candle do dia anterior. Só deve ser considerado quando aparecer após uma tendência de alta. Quanto mais candles forem cobertos pelo engolfo, mais forte será o seu sinal de reversão. Também vemos exemplos no gráfico. Aramide baixa é considerada uma figura de reversão secundária, tendo o formato oposto ao engolfo de baixa. Ocorre após uma tendência de alta, sendo formado por um candle com um longo corpo, seguido por um candle de corpo pequeno, uma estrela ou um enforcado, cujo máximo e mínimo estão dentro dos limites do corpo do candle anterior. Os japoneses o definem como mulher grávida. A confirmação da reversão é um candle seguinte de baixa e aumento do volume nos candles que seguem, como vemos no gráfico a seguir. Tempestade. Essa figura é uma variação do engolfo de baixa. Tem o formato inverso do Piercing Line e ocorre após uma tendência de alta. O preço do ativo abre acima do fechamento do dia anterior e cai, fechando abaixo do preço de fechamento do dia anterior. O fechamento do candle de baixa deve estar no meio do corpo do candle de alta anterior. Assim como no martelo, os grandes investidores forçam o mercado para cima com um gap de alta, procurando vender a preços mais altos, e iniciam um forte movimento de venda. Um candle de baixa no dia seguinte confirma a reversão da tendência de alta. E podemos perceber esses sinais no gráfico. Marubozu de baixa é um candle longo sem sombras,
consiste em uma forte baixa, é uma figura muito forte por indicar aumento da pressão de venda e a continuação de uma tendência de baixa. Sua máxima é o preço de abertura, seguido de uma forte baixa com um fechamento na sua mínima. Muitas vezes é a confirmação de um candle de reversão baixista, ou, quando aparece durante uma tendência de alta, é a própria reversão dessa tendência. Temos aqui um exemplo no gráfico. Kicker de baixa é uma figura de reversão extremamente forte, por ser a própria reversão da tendência. Após uma tendência de alta, é formado por um candle de baixa com preço de abertura igual ou abaixo ao do candle de alta anterior. O preço do ativo cai e fecha muito abaixo do fechamento do candle anterior. Os grandes investidores fazem uma inversão do mercado drasticamente, marcando o início de uma tendência de baixa. Também temos exemplos no gráfico. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você gostou, tenho certeza que eles também irão gostar. Se você é ou deseja ser um operador de mercado financeiro, não deixe de assistir o próximo vídeo com outra abordagem da análise técnica. Até a próxima. Deus te abençoe.